minhas irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um devocional diário da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja Da a Amazônia. Igreja da Amazônia, a É. Igreja da Amazônia. Nós estamos aqui no Centro de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Manaus e o nosso objetivo é que você seja grandemente abençoado, abençoada com o nosso devocional diário. Quero dizer a você que você, nessa terça-feira, seja grandemente abençoado, fortificado, fortalecido na força e no poder do Senhor Jesus. E também expressar a vocês a nossa alegria de estarmos compartilhando o Fé e Café, seja pelas nossas redes sociais. Quais redes sociais? YouTube, O que mais? Instagram O que mais? e o Facebook. Nós estamos aqui juntos hoje, eu e o pastor Wesley, pastor do Ministério de Adolescentes da nossa igreja. Pastor, Glória a Deus. você tem sido uma bênção na vida desta igreja e na vida dos adolescentes dessa igreja. Nós louvamos a Deus pela sua vida e compartilha aí com o pessoal aí, um bom dia. Bom dia, meus amados irmãos. Que terça-feira linda que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu estou muito alegre de estar aqui com você e feliz de poder servir ao Senhor, servindo a IP Manaus, a UPA Religados, caminhando ao seu lado. Deus tem sido muito bom, meu pastor. É muito bom estar com os nossos irmãos aqui. Graças a Deus por isso. E então, gente, esse nosso devocional das 8 às 8h30, 8h35, é um período onde nós oramos pela sua vida, oramos pela sua casa. É um período onde nós meditamos numa palavra e encorajamos você a viver uma vida na dependência do Senhor. E nós vamos começar orando. Vou pedir ao pastor Wesley que ore pelas famílias, né? Que ore por essa geração, que ore pela juventude, que ore pelo nosso país, que ore para que Deus realmente abençoe as famílias nesse tempo tão desafiador, principalmente nesse período de carnaval. Vamos orar? Pai Celestial, como é bom estar na Tua presença, como é bom, Senhor, estar com meus irmãos, unidos a eles, ó Pai, unindo a nossa fé, e ó Senhor, nesse momento de manhã, apresentando as famílias, apresentando a nossa nação, ó Pai, apresentando a juventude. Oh Deus. Ó Pai, sabendo que nesse período, muitos dos jovens, ó Pai, têm a tendência de quando não virar a noite, então muitos estão chegando em casa agora. Ó Senhor, coloque as suas mãos sobre essas famílias, coloque as suas mãos poderosas sobre a vida, ó Pai, de cada pai, cada mãe, que talvez, ó Senhor, foi deitar na madrugada, preocupado com o filho, ó Senhor, com a filha. Ó Deus, coloque as suas mãos sobre essa família, ó Deus, que necessita, que carece da sua graça, sua misericórdia nessa manhã. Vem com o teu poder também, Senhor, alcançar essa juventude. E, ó Deus, usa-nos como igreja, como a tua igreja, ó Pai, a alcançar esses jovens, ó Pai, esse homem, essa mulher, ó Deus, que estão sendo lançados nesse mundo, ó Pai, da depravação total, mergulhado, ó Deus, nos prazeres dessa terra. E ajuda-nos, ó Senhor, a pregar a tua palavra, ó Pai, a alcançar esses corações por meio da tua palavra e a tua obra maravilhosa alcançar, ó Pai, a família brasileira, a família dessa nação, ó Pai, aqui no Amazonas, na nossa cidade, ó Pai, vem com o teu poder, com a tua graça, alcançar, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Amém. 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 Louvado seja Deus. Gente, a pergunta hoje é muito simples. Você é ansioso? Você é ansiosa? Qual o nível de ansiedade que você tem? Pastor Wesley, Uau. você é ansioso? Olha, Eita, demorou. Agora, olha, pastor, eu sou ansioso, mas eu acho que a minha ansiedade é aquela, eu quero ser muito bíblico agora, não, eu sou, tem hora que eu não sei se eu sou ansioso, se eu sou acelerado demais, que aí eu vou, mas assim, eu tenho lançado muito a minha ansiedade no Senhor, tenho buscado, porque se deixar eu vou fazendo, vou colocando a mão, e eu acho que assim, é algo que eu tenho trabalhado nesses últimos dias e meses, assim, esse ano mesmo de 2023 tem sido um ano que eu tenho, não que eu não confiava, mas que eu tenho deixado um pouco assim, olha, sabe aquela questão do delegar? Faça aqui,
faça ali. E uma coisa que um dia o senhor já me orientou, seja pastor. Então, assim, eu acho que é o nosso maior desafio, e olhando para uma IP Manaus, olhando para uma OPA Religados que o senhor tem nos proporcionado a ter, é um desafio a gente vencer a ansiedade. Porque você começa a ver e o Senhor vai te trazendo as ideias, dando os insights, daqui a pouco você já quer fazer ali. E aí eu falo, não, Senhor, está nas suas mãos. E a gente tem montado uma equipe. Então, assim, eu acho que já fui mais. Qual é a cura para a ansiedade? A cura, eu percebo que a cura é o que a palavra nos diz, né? É entregar. É confiar no Senhor, que tem todo o poder, toda a graça. É aquilo que Pedro fala, lança sobre mim, lança sobre, né, sobre toda a sua ansiedade, e entenda que eu, Pai, eu tenho cuidado de vocês. Queridos irmãos e irmãs, eu gerei essa inquietação no pastor Wesley para dizer para vocês que é muito humano sentirmos ansiedade. Todos nós, em algum grau, seja ele médio, seja ele baixo, seja ele alto, nós sofremos e nós temos as nossas ansiedades, temos as nossas inquietações, e muitas vezes essa inquietação gera na gente esse sentimento, né? Sentimento de que parece que as coisas não irão acontecer se nós não fizermos aquilo acontecer. Uau. E sabe, é muito importante você lembrar de que se todo mundo sofre de ansiedade, então o porquê que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre a ansiedade? Por que Jesus falou sobre a ansiedade? É exatamente pela percepção que ele viu nas pessoas, né? A ansiedade chamada a ansiedade exacerbada. Aquelas que fogem até mesmo o nosso próprio controle. Nós ultrapassamos a linha da razoabilidade da vida e nós, então, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E se elas não acontecerem no nosso tempo, nós entramos nessa fase, né, de uma ansiedade tão exagerada, tão exacerbada, que ela pode se transformar numa doença. Né? E Jesus, então, pastor Wesley, ele fala sobre isso. Uau. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia fala sobre os problemas da vida. Sim. E como é importante nós aplicarmos a Bíblia não simplesmente como um livro, não é, de alto enlevo espiritual, mas que a Bíblia seja realmente a nossa fonte, e que ela é inesgotável, não é, de suprir as necessidades mais profundas do nosso ser, através do próprio Deus, que se revela na palavra. E Jesus fala sobre isso. Você quer ler o texto? Posso, pastor? O texto é exatamente Mateus capítulo 6, versículo 25. Acho que tem muita gente hoje conosco aqui, querendo ouvir, querendo ser ministrado nessa área. E antes a gente já ler esse aqui, quando o pastor estava falando, vinha assim, poxa, o Senhor Jesus já tratava lá dentro do primeiro século algo que hoje é um dos pontos altos, seja da adolescência, da juventude, do adulto que já tem uma experiência, já foi experimentado em muitas coisas e ainda tem vivido essas situações. E como o pastor nos orientou aqui, o texto diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Quer continuar? Verso 29. Vamos lá. Eu, contudo, vos afirmo, olha, não, Senhor, Jesus é sensacional, né? Que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que bênção, hein? A palavra-chave aqui, quando falamos de ansiedade, é a palavra inquietação. Não é? Uma pessoa inquieta, uma pessoa que está como diz a moçada, pastor? Acelerada. Soltou o freio de mão? Soltou o freio, tá? Pensamento acelerado. É isso aí. Você tava só... Agora eu fiquei pensando qual o jargão, agora me fugiu. Esses dias eu estava com a Miriam e ela falando, né, agora... falando a questão da galera que tem que dar aquela pausa, aquela parada, meio que o pé no pé de break, não sei o que. Eu falei assim, nossa, ou eu tô ficando velho, eu não sei. A vira e mexe a gente pega. Assim, o desafio hoje, em relação até mesmo olhando para o adolescente, nós temos às vezes enfrentado, o adolescente aceleradaço, tá lá na frente, já quer pensar, já tá, né, às vezes ele tá mais deprimido do que ansioso, que talvez até leva, né, essa ansiedade, já leva um gatilho meio de downzão, come unha, e assim, e a gente percebe que o adolescente, olhando nessa vibe, até mesmo o jovem em si, que a gente às vezes está nessa transição, pega alguns ali que também, meu Deus, já estou no segundo, terceiro ano tentando uma faculdade, e aí, Senhor, como que vai? Não surgiu? Será que essa disciplina que eu devo estudar? Será que o Senhor me chamou para eu ser médico? Será que é para ser um advogado, ser um engenheiro? E aquelas perguntas, será que é a minha vontade? Quando é a vontade do Senhor? Então, você pega tanto o adolescente já chegando assim no seu finalzinho do ensino médio, meu Deus, o que eu vou ser? E aí a ansiedade já começa a quase levar para um processo já meio como exacerbado, como o pastor já trouxe ali, e né, não sabe o que ser. Aí vem aquele lance da resposta do pai, né, nós orando aqui pela família, às vezes o pai derrama o desejo dele no filho, fala, meu filho, eu quero ser médico em você. Eu quero ser um bom advogado, um juiz, um promotor em você. E às vezes o adolescente ou o jovem entra nesse processo da ansiedade, nessa inquietação, às vezes não produz quando poderia produzir. Eu acho que hoje o nosso grande desafio, e lembrando até mesmo que o pastor Elias Dantas colocou em uma das nossas algumas palavras sentado aqui, e aí, o que Deus tem? Senta aqui, filho, vamos conversar. A família, esse diálogo, assim, tanto essa inquietação vem um pouco já do pai, né, da família, meu Deus, o que meu filho vai ser? E isso é legal, é bacana, é legal, mas e aí o filho? O que Deus tem revelado para o filho? Eu acho que esse é o maior desafio das relações familiares, não é? Essa questão dos pais quererem projetar nos filhos aquilo que eles desejam, aquilo que eles querem. Este é um desafio grandioso de todos nós. Mas há algo importante nesse texto que a gente precisa considerar, gente. Uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, alguém que é do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi salvo pela graça, aquele que pertence a Deus e que estabeleceu uma filiação por adoção, feita por Deus a nós através do cordeiro, porque nós somos cordeiros com Cristo, por causa de Cristo, nós temos que ter uma consciência de que nós pertencemos a Deus. Então, o nosso trato, a nossa relação com Deus é diferente do ímpio,
é diferente daquele que não teme a Deus e que não conhece a Deus, daquele que está longe de Deus, daquele que age segundo o pensamento deste mundo. Nós não podemos caminhar na mesma, como disse o pastor Wesley, na mesma vibe, né? Nós não podemos caminhar nas mesmas atitudes e pensamentos que o mundo secularizado tem provocado em nós. O texto sagrado diz muito bem sobre isso no versículo 31. Diz, portanto, não vos inquieteis, ele está falando para os seus discípulos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E aí ele fala aqui uma coisa importante, no versículo de número 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Uau. Todas essas coisas. Então, esse sentimento de inquietude, esse sentimento de preocupação, de inquietação da alma, essa coisa com o futuro, com as circunstâncias, ou então querer resolver os problemas que estão ali na marra, na força, e com pensamento completamente secularizado, a ponto da gente excluir Deus do processo. Esse pensamento, essa forma de ser, é um pensamento gentílico. É um pensamento de gente que não teme ao Senhor. E que muitas vezes a gente vai caminhando nessa direção e não tem a percepção de quem nós somos em Cristo. A nossa identidade em Cristo. Por que que nós vivemos uma vida diferente do mundo nesse sentido? Não é? E aí ele diz claramente no versículo de número 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. E aí a palavra-chave, pastor Wesley, é a palavra Pai. Pai. Esse texto aqui está falando claramente de que o Senhor Jesus está falando Pai no contexto de filhos. Então, nós somos filhos de Deus. Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Nós éramos criaturas. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós fomos alcançados pela graça de Deus. Aleluia. Então nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, como filhos da luz, nós não podemos andar segundo o curso desse mundo. Não é? Pode falar. Eu achei, não, quando o pastor trouxe aquele texto, aquele termo secular, a secularização, eu acho que esse é o grande desafio do crente. Porque ele está no dia a dia. Uma coisa que eu procurei trazer para adolescente, temporada de férias, eu falei assim, mano, o seu culto não vai rolar agora na hora que a gente começa a celebração. Nosso culto não é às 19 horas, a hora que você sai do jantar e começa a celebração. O seu culto é a hora que você levanta. E eu acho que esse é o grande desafio. Por que nós nos inquietamos? Porque nós esquecemos uma coisa, esse gap, essa distância, essa transcendência. Tem hora que a gente deixa essa transcendência entre pai e filho, né, nos deixar longe mesmo, esquecendo que o próprio pai está em nós. É um lance bem desafiador. E aí a gente, no dia a dia, permitimos que a secularização ou as questões seculares, o dia a dia, elas venham interferindo na nossa vida de culto. E a gente vai perdendo esse feeling, esse tato de filho com o pai. Porque o secularismo ele é irmão do materialismo. Uau! É simples. Nós nos envolvemos com a vida diária. A vida diária é uma eterna competitividade em todos os âmbitos. Nós começamos a competir, nós começamos a valorizar não o ser, mas o ter. E essa obsessão por tudo isso, nos leva a um estado de que a gente tem que viver uma eterna necessidade de ser suprido com alguma coisa que é palpável para a gente. Eu tenho que tocar, eu tenho que obter. O caminho para a minha vida, ela se resume em resultados. É o pragmatismo, é o resultado pelo resultado. Totalmente distante da reflexão, da sensibilidade, da experiência com o divino, com a experiência com Deus.
E aí ele diz isso claramente quando ele fala assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Então, o que a gente necessita verdadeiramente? Não é? O que a gente necessita? Será que é exatamente essa loucura que a gente tem entrado? Onde os filhos ficam na loucura de querer suprir os projetos íntimos dos pais? Ou então a gente quer resolver o problema financeiro do nosso jeito, a gente quer resolver o problema da faculdade do nosso jeito, a gente quer resolver o nosso problema familiar, o nosso filho, a nossa filha, os nossos problemas, mas então a gente não consegue viver uma vida sem descansar em Deus e saber que tem problemas, tem situações que eu não vou resolver, você não vai resolver, nenhum de nós iremos resolver. Por quê? Porque esses problemas transcendem a nossa capacidade de resolução. E é só Deus capaz de fazer isso. E nessa hora ele diz: se aquiete, descanse, busque primeiramente o reino de Deus. Então, nós temos que aprender que a ansiedade ela é acalmada dentro da gente quando a gente busca a Deus, não a gente querer resolver as coisas nesse campo da horizontalidade, da materialidade, sabe, do dia a dia que nos consome. É hora de buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, aí as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então aí eu descanso, meu filho pertence a Deus, minha casa pertence a Deus, os meus sonhos e projetos pertencem a Deus, aquilo que virá no dia de amanhã pertence a Deus, e eu vou descansar. Ah, pastor, significa se acomodar? Não. Essa é a diferença. Quando nós buscamos a Deus, nós não nos acomodamos. Nós nos sentimos pessoas fiadas, confiantes somente em Deus. Aleluia. E esse texto termina dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, gente, pessoal, deixa eu falar aqui para você. Você que está preocupado com o amanhã, você que está roendo a unha pelo dia de amanhã, você que está coçando a cabeça, tem gente que faz... Olha, tem tanta gente que demonstra sua ansiedade com aquela questão do toque, entendeu? Você que está assim, por favor, não se inquiete com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Por quê? Porque Deus está com você. A bênção de hoje é para hoje, amanhã o Senhor tem outra bênção para você. Aleluia. Não é? Basta o dia o seu próprio mal. Ou seja, o dia que você está enfrentando hoje já é desafiador. Não fique o tempo todo. Ah, pastor, quer dizer que então não posso fazer projetos? Lógico que você tem que projetar, lógico que você tem que planejar, lógico que você tem que ser estratégico. Mas isso não pode te consumir. Porque quem te deu a capacidade de fazer estratégias para o que você quer, os seus projetos, os seus sonhos, foi o Senhor. Aleluia. Então, Ele tem o melhor para você e para a sua família. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eita Queridos, glória. estamos chegando ao final de mais um. Rapaz, não é possível. Não pode, não. Como pode passar tão rápido? Mas é a palavra de Deus e nós queremos orar por você. Aleluia. Você que está enfrentando esses dilemas, você que está passando por essas batalhas, você que está angustiado, nós queremos orar por você. E nós vamos orar por você agora em nome de Jesus. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Senhor, nós estamos juntos Sim, aqui, Deus. eu, pastor Sim, Wesley, Deus. ó Deus, neste espaço que se comunica através das nossas redes sociais. Mas, ó Deus, sabemos que o Senhor está aqui, Aleluia. como o Senhor está na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. E eu te peço, Senhor Deus, aqueles que estão aflitos, afligidos por alguma coisa, aqueles que estão inquietos, aqueles que
perderam o sono, aqueles que não têm dormido com insônias, com preocupações, Oh, com Deus. situações tão adversas, lutas grandiosas. Meu Deus, em nome Vem de com teu Jesus, poder, Pai. bafeja o teu espírito, Aleluia. traz alento, traz graça, traz renovo, traz tua presença, faz, ó Deus, com que o teu bálsamo de Gileade possa ser derramado sobre Sim, essas Senhor. vidas, Sim, para a Senhor. glória do teu nome, Senhor. Faz isso, Deus, glorifica o teu nome, Senhor, e opera as tuas maravilhas nesta manhã e na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Wesley, que bom tê-lo aqui no Fé e Café. É uma benção, é muito bom estar com você. Louvado seja estar Deus aqui pela com a sua galera. vida. Está pronto para o início dessa semana? Tô pronto, caminhando, cheio da graça, com perspectivas, olhando aí pro alvo que é Cristo. E trazendo paz no coração, ainda mais com essa palavra, né? Descansando, como o pastor falou, não deixando de planejar, de estruturar, de prospectar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossos corações, mas tranquilo, porque Ele tem cuidado da gente e vai ser, como diria o adolescente, vai dar bom. Vai dar bom. Maravilha. Deus abençoe vocês, todos que estão aqui conosco. Esperamos em Deus que você continue com o nosso devocional Fé e Café, e que seja uma bênção para a sua vida e sua casa. Você que está indo para o trabalho, você que já está no trabalho, você que está em casa, você que está no hospital, você que está numa atividade, num esporte, alguma coisa, mas está conectado conosco. Deus o abençoe grandemente. E não esqueça que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe e até lá.